Por que que o seu personagem deve receber um convite aventura para que ele possa entrar definitivamente dentro da história que você está escrevendo? Eu sou o Lucas Arantes, do programa de escrita Jornada do Herói, e eu ajudo escritores a dominarem a estrutura da jornada do herói, da heroína e do anti-herói, para que eles possam escrever com muito mais facilidade e segurança suas histórias do começo ao fim, e fazer com que eles não se percam dentro do processo de escrita, elucidando essa estrutura da jornada do herói que muita gente pensa que é só para escrever personagem de super-herói, ou RPG, ou história em quadrinho, mas na verdade a estrutura da jornada do herói está presente em todas as histórias, sejam as histórias construídas há milhares de anos, ou as histórias que são construídas nos dias de hoje, porque essa estrutura está presente no DNA do ser humano, pela nossa evolução, pela nossa construção de histórias e pela formação da nossa civilização. Parece louco tudo isso, mas a jornada do herói está presente em todas as histórias, sejam as histórias mais curtas ou as histórias mais longas que você deseja contar. Então, se você quer prender o espectador, o leitor ou o seu ouvinte dentro de uma história, você precisa dominar a estrutura da jornada do herói. E eu estou aqui para facilitar o seu processo e o seu progresso na construção das suas histórias. Porque uma história não escrita não é só uma história não escrita, é uma história morta para sempre. Porque as histórias que não são escritas são perdidas no esquecimento, e se elas se perdem no seu esquecimento, elas se perdem para sempre. Porque as pessoas não vão ter acesso a essas histórias. E se elas não vão ter acesso à história que só você pensou, que só você pode escrever, porque só você que teve essa ideia, você vai privar o mundo e as pessoas de conhecer o seu ponto de vista e a sua história que você deseja criar. E por que que o seu personagem deve receber um convite aventura? Porque todos nós recebemos um convite aventura em algum determinado momento da nossa vida. Seja quando você é uma criança, um jovem, um adulto ou um velho, cada etapa da nossa vida vão ter determinados convites que nós podemos aceitar ou que nós podemos recusar esse convite. E esses convites, geralmente, são para que você saia do seu mundo comum, saia do seu cotidiano, saia do seu dia a dia e se aventure para algo mais complexo, para algo mais profundo, para algo mais interessante. E como acontece na sua vida, com certeza você recebe vários convites, alguns você aceita, outros não, alguns você se arrepende de não ter aceitado, outros você se arrepende de ter aceitado. Alguns convites podem ser uma armadilha, mas outros convites podem fazer com que você se transforme. E geralmente quando você recebe um bom convite, você se assusta, você fala, não é possível, eu vou recusar esse convite porque não é possível que isso está acontecendo, não é possível que é verdade, não é possível que isso existe. E você deve pensar o convite aventura dentro da sua história, dentro do seu personagem, mais ou menos dentro dessa estrutura. Esse convite que vai chegar ao seu personagem vai desestruturar o mundo comum do seu personagem, o dia a dia do seu personagem. Esse convite aventura não é um convite para você ir na padaria, no supermercado ou no bar com seus amigos. Esse convite aventura é algo que vai levar o personagem para uma aventura, para uma jornada, para um desafio. Por isso que você deve pensar no convite aventura dentro da sua história. E esse convite aventura deve vir depois que você mostrar o mundo comum da sua história. Se você ainda não viu o vídeo anterior, que eu falo sobre o porquê do mundo comum, dá uma olhada nesse vídeo para que você possa compreender o mundo comum da sua história. E porque convites acontecem na nossa vida, devem também acontecer para o seu personagem. E esse convite deve ser algo surpreendente, algo que não tem nada a ver com o mundo comum do seu personagem. Se você for criar um convite para ir na padaria, você tem que criar um personagem no seu dia a dia que ele mora em Marte, em algum lugar que não tem padaria, e que esse convite vai ser realmente algo emocionante, algo que faz tempo que ele não faz, algo inédito, algo inesperado. Todas as histórias possuem o arauto. O que é o arauto? O arauto é aquele que leva a mensagem de um lugar para outro. Pode ser um corvo, pode ser um pássaro, pode ser um pombo, pode ser uma pessoa em si que leva a mensagem, pode ser uma coruja, pode ser uma holografia, pode ser qualquer coisa que traga uma nova mensagem para o personagem. Eu não sei se você sabe, mas Messias
significa aquele que traz a boa nova, que traz a mensagem nova. Então você deve pensar dentro da sua história que deve existir uma espécie de Messias, alguém que traz uma mensagem para o herói, alguém que traz uma mensagem de fora. E herói não é só super-herói não, existe o herói do dia a dia, do mundo comum. Existem, na verdade, mais de 10 tipos de heróis, mas isso é uma conversa para um outro aprofundamento. O importante aqui é você pensar que o convite à aventura deve deslocar o seu personagem do seu mundo comum para algum lugar que ele não imaginava, seja para salvar a Terra, seja para conseguir um emprego, seja para escrever uma história e parar de escrever rascunhos e deixar na gaveta, seja para atingir milhares de leitores, seja para você sair do anonimato e se colocar nesse mundo, colocar a sua voz, o seu estilo e as histórias que você tem para contar para outras pessoas. Então, o arauto é aquele que vai fazer um convite para o herói, um convite para o personagem principal da sua história, para que ele se desloque do seu mundo comum e viva uma nova história. Então, pode ser um detetive que recebe um convite para investigar um caso importante, como pode ser uma senhora que precisa fazer um guacamole para o neto. Dá para você imaginar uma história em cima disso? Então o convite à aventura é uma etapa fundamental para a sua história, porque é ele que vai dar o grau, o nível, a potência do enredo, da narrativa, da história que você pretende contar. Por isso que você deve pensar nesse convite à aventura. Não pode ser um convite banal e ele não pode ser um convite disperso. Ele precisa ser bem direcionado, bem intencionado. Ele não é uma carta que é deixada no correio como a cobrança de luz, a cobrança de água que você recebe aí na sua casa. O convite à aventura deve ser algo direto, que o personagem recebe diretamente e que ele vai se assustar, ele não vai acreditar, ele vai ter um choque, ele não vai entender se esse convite é para ele ou se não é, ou se ele vai encarar essa jornada ou se ele não vai. Então é o momento de você pensar aonde você quer levar a sua história. Até que ponto você quer levar o seu personagem? O que você quer que o personagem principal da sua história faça? Como você quer que esse personagem se transforme? O convite à aventura vai te mostrar isso. O convite à aventura que vai dizer a potência da sua história. Se você convidar o seu personagem para ir no shopping, a história talvez seja uma coisa banal. Agora, se você convidar o seu personagem para fazer algo surpreendente, algo que tire o seu personagem do seu mundo comum, da sua comodidade, do seu conforto, que apesar de confortável é algo que prende esse personagem, que deixa ele no estado de letargia. Então, se você não pensar no convite à aventura, não estruturar ele de uma forma eficiente, é capaz que a sua história não saia do lugar, que não seja uma história emocionante e não seja uma história que as pessoas vão se identificar, vão querer. E o bacana é que o convite à aventura não é só um convite à aventura que ele recebe uma carta e tá tudo certo. O convite à aventura pode ser algo forçado. Eu não sei se você conhece a história da vaca que mantinha uma família. A história é mais ou menos assim. Existia uma vaca que alimentava uma certa família que morava no campo e existia uma pessoa que olhava de fora essa estrutura. E essa pessoa enxergava que essa vaca, que por mais que desse leite e alimentasse essa família, mantinha essa família numa espécie de paralisação, de paralisia, porque eles não conseguiam evoluir. Essa pessoa retirou a vaca dessa família, matou a vaca dessa família, fazendo com que essa família buscasse outras alternativas para que pudesse crescer. Um ano depois que essa pessoa voltou nesse local, já conhecendo essa família, vendo que fazia anos que essa família não saía da sua estrutura confortável junto com essa vaca que dava leite, essa pessoa voltou para ver como estava essa família sem a vaca, viu que eles tinham evoluído muito mais do que tivesse ficado apoiado somente nessa vaca. Então, essa família foi forçada a evoluir ao invés de ficar na paralisia, ao invés de ficar no seu mundo comum, confortável, presa, sem evolução. Então, o convite à aventura não é só algo que, você quer se aventurar, você quer salvar o mundo, herói. Não é só isso. Um convite pode ser forçado. E às vezes o mundo não é o mundo em si. O mundo pode ser a estrutura de uma família. Pode ser a estrutura de um personagem. Pode ser a estrutura de um casal. Você pode estar andando na rua, de repente você se apaixona por alguém. Isso é um convite à aventura. E geralmente todos os convites à aventura, eles implicam o sujeito.
Porque ele não pode ser convidado para algo, para um relacionamento, e depois manter distância e achar que está tudo certo. E que ele vai dormir tranquilo. Se a pessoa realmente se apaixonou por alguém, se ela recebeu esse convite à aventura, para se aventurar numa relação amorosa, é capaz ele não vai dormir mais, vai ficar pensando, vai ficar desestruturado, porque aquilo faz sentido para ele. E claro que esse convite precisa fazer sentido para o seu personagem. E claro que ele não pode aceitar de primeira mão esse convite. Por quê? Porque você não vai aceitar um relacionamento de primeira mão. Aliás, você precisa se comprometer para esse relacionamento. É algo sério, é algo profundo. Então o convite à aventura deve ser algo profundo para o seu personagem. E como eu disse, esse convite ele pode ser forçado ou pode ser um convite que ele recebe e ele vai pensar se ele vai entrar dentro dessa jornada do herói. Então é isso, espero que tenha ficado mais clara a jornada do herói para você. E se você quiser se aprofundar em todos os passos da jornada do herói, nos 48 passos da jornada do herói, aonde eu atualizei esses passos para que você pudesse entender não só os ponteiros das horas, mas cada minuto que faz uma boa história andar, eu convido você para conhecer o programa Jornada do Herói. Clique no link que está em algum lugar desse vídeo, aqui em cima ou aqui embaixo, ou nessa página, e aproveite. Até lá, valeu, obrigado!